gente lê o Salmo 133, ainda não é a mensagem, viu? O Salmo 133 diz que é bom e agradável viver unidos os irmãos, lembram-se disso? Se você abrir o Salmo 133, você verá isso lá no primeiro versículo. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então o tom, a ênfase da mensagem está exatamente aí nesse sentido. Mas o texto básico é Filipenses capítulo 2, de 1 a 11. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Meu irmão, você já parou para pensar no poder da comunhão? Falando seriamente, considerando o princípio bíblico, considerando a doutrina bíblica, considerando a palavra de Deus, nós consideramos muitas coisas importantes, nós consideramos muitas realizações na vida eclesiástica como importantes e sérias e poderosas na nossa vida. Por exemplo, a alegria que nós estamos tendo louvando a Deus, como isso é importante. A solenidade também é importante. A introspecção é importante. Então, há vários aspectos poderosos da vida cristã que têm influência na nossa vida de maneira decisiva. E isso é tão verdadeiro que, quando nós não temos uma vida cristã significativa desse modo, nós perdemos muito da qualidade da vida cristã, da vida e da prática espiritual. Por isso a pergunta: você já parou para pensar no poder da comunhão? Há 3 importantes temas para entendermos o sentido de fazermos parte de uma comunhão cristã, de uma comunidade cristã, onde os crentes, onde os cristãos possuem esta importante interferência em suas vidas da comunhão cristã, que é a amizade, o relacionamento e a comunhão propriamente dito. Então, para entendermos melhor isso, eu quero falar aqui, nessa introdução, definir o que é amizade. Você pode encontrar isso em qualquer dicionário de semântica. Amizade é a relação afetiva entre as pessoas. É o relacionamento que as pessoas têm de afeto e carinho por outra, que possuem um sentimento de lealdade e de proteção. A amizade pode existir entre homens e mulheres, irmãos, namorados, maridos, parentes, pessoas com diferentes vínculos. Amizade, palavra tão comum, mas quanto significado ela traz, não é verdade? A outra expressão, o outro tema importante é o relacionamento. Relacionamento significa ligação afetiva, ligação profissional ou ligação de amizade entre as pessoas que se unem com os mesmos objetivos e os mesmos interesses.
Todo tipo de relacionamento envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Relacionamento é sempre bilateral ou com as pessoas envolvidas. Quando uma das partes não desenvolve os atributos necessários para uma boa convivência, um bom relacionamento, esse relacionamento se torna difícil. Casamentos são desfeitos porque o relacionamento, ou os relacionamentos envolvidos no relacionamento conjugal, fracassaram. Empresa despede funcionário, ou funcionário se sente desmotivado e pede a conta porque a relação profissional faliu, ficou ruim, ficou desagradável, ficou difícil. Olhem só, um bom relacionamento se desenvolve quando há confiança, empatia, respeito e harmonia entre as pessoas envolvidas. De novo, né? A gente pensa que relacionamento é uma ou duas coisas só, né? Relacionamento sexual, relacionamento profissional, relacionamento até difícil achar, né? O senso comum não consegue definir bem o que é um relacionamento. Mas nós vimos aqui o quanto um relacionamento precisa ser rico e enriquecedor. O terceiro tema é a comunhão, que vem do latim communio. O termo comunhão faz referência a participar no comum, participar no que é comum. Pode tratar-se de um tratamento familiar, na comunicação ou de uma congregação de pessoas com interesses ou crenças afins. Comunhão cristã é amar uns aos outros e cuidar uns dos outros, porque todos nós temos o mesmo objetivo. Nós nascemos de novo para uma esperança viva, como disse o apóstolo Pedro, no capítulo 1 de 3 a 4. As pessoas em comunhão foram tiradas dentre todos os tipos de pessoas para serem um só corpo na igreja, o corpo de Cristo. Conforme Colossenses, capítulo 3, versículo 11 a 15. Assim, queridos, nós temos a definição muito importante para verificarmos o que significa nós vivermos em comunhão. Termos relacionamentos nas diversas áreas. Pode voltar ao texto que nós vamos lê-lo. Termos relacionamentos nas diversas áreas e construirmos amizades. Olha o que diz Paulo na Epístola aos Colossenses, capítulo 3, 11 a 15. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de quê? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos. Suportar aqui não é aquele negócio, eu te aguento. É suportar no sentido de servir de apoio, de referência, ombro a ombro, né? Lado a lado, braço com braço, mão com mão. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Queridos, a passagem bíblica, tanto de Filipenses como de Colossenses, tem o mesmo escritor, é o apóstolo Paulo. As ideias se conjuminam, as ideias se completam. Um texto está diretamente ligado ao outro. E nessa passagem bíblica, nós podemos ver que quando uma pessoa pensa em amizade, pensa em relacionamentos, pensa em comunhão com outras pessoas, elas precisam ter algumas características naturais entre elas. Possuir opiniões similares, veja que Paulo falou que pensem a mesma coisa. Possuir um tipo específico de amor que as unem,
Paulo diz que são os ternos afetos, ele fala de misericórdia, de bondade, etc. Viver dentro de um mesmo propósito, a igreja constrói e apresenta aos seus membros um propósito específico e, com humildade, considerar os outros como pessoas importantes. Veja que Paulo diz: considerai uns aos outros como se fossem mais importantes do que a si mesmo. E nos versículos 5 a 8, nós lemos o apóstolo dizer em Filipenses sobre a conduta e as ações de Jesus como referências. E Paulo aqui está indicando que Jesus Cristo é o exemplo a ser seguido. E a partir desses exemplos de Jesus, nós também devemos extrair conceitos para desenvolver relacionamentos entre nós, como membros da mesma igreja, da mesma comunidade. Nós que somos povo de Deus. Se você for verificar alguns registros dos evangelhos, você vai encontrar Jesus Cristo amigo. Ele chega a dizer: já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. E Jesus andou com seus amigos diariamente por um período de cerca de 3 anos. Se você for olhar com atenção como é que Jesus teve essa amizade desenvolvida com seus discípulos, ele teve relacionamentos importantes com eles. Jesus era mestre, eles eram discípulos. Jesus ensinava e eles prestavam atenção. Jesus orientava e eles seguiam as orientações de Jesus. Eles comiam juntos. Eles faziam muitas coisas em comum. Então a comunhão de Jesus com os discípulos era profunda. Enquanto Jesus viveu aqui na terra, ele conviveu, ele esteve junto e eles tiveram muitas coisas em comum. Uma vida inteira durante aquele período, sem restrições, em comum. Meus amados, Jesus teve êxito com todos os seus discípulos. Todos os amigos de Jesus corresponderam ao seu amor. Todos os amigos de Jesus foram amigos de verdade dele. Ele foi fiel até o fim, mas todos os amigos foram fiéis. E não tem como a gente não malhar o Judas, né? O Iscariotes foi o traidor. O Iscariotes, em algumas refeições, ele não estava junto. O Iscariote criticou aquela mulher que foi ofertar Jesus. Jesus não teve êxito completo, vindo da parte dos seus discípulos. Pedro chegou a negá-lo, inclusive. Né? E assim, nós olhando essas peculiaridades de cada um, nós vamos, na verdade, ali descobrir alguém que talvez se assemelhe a nós. Às vezes nós somos Judas, às vezes nós somos Pedro, às vezes nós somos um ou outro dos discípulos. Meus amados irmãos, o que eu quero falar com a igreja nesta noite é sobre comunhão cristã e os seus riscos. Há riscos na comunhão cristã. E para eu falar sobre esse assunto de que a comunhão cristã, ela é essencial, a vida cristã, a amizade entre os irmãos, a comunhão, o relacionamento espiritual cristão é algo essencial na vida da igreja, eu primeiro preciso aqui dizer para vocês o que a amizade não é. O que não configura uma amizade. Queridos irmãos, se nós pensarmos e pretendermos entrar em comunhão com alguém, primeiro nós precisamos nos assegurar de que está certo do significado da natureza da amizade. Nós precisamos ter certeza o que significa amizade. Talvez seja bom esclarecer isto, falando bem claramente como nós nos enganamos com o nosso conceito de amizade. Amizade não é aquilo quando procuramos pessoas, amigos muitas vezes, pensamos naquilo que podemos ganhar com o relacionamento. Isso não é amizade. Amizade não é encontrar alguém para cuidar de nós. Amizade não é satisfazer nossas necessidades.
não é elevar nossa vida a um alto nível para a autopromoção. E verdadeiramente, amizade não é fingir que nos preocupamos com alguém para que ele se una à nossa causa ou nos dê algum lucro material. Amizade não é termos pessoas ao nosso lado que só nos trate bem, que só fale o que nós queremos ouvir, que dá tapinha nas costas o tempo todo. Amizade não é isto. Se você quer destruir a possibilidade de um relacionamento, comece pensando que amizade é isso daí que eu acabei de dizer que não é. Há muitos relacionamentos que não vão para frente. Por quê? O que está por trás não é uma amizade verdadeira. Eu entendo que nós, como irmãos da igreja, como irmãos na fé, nós precisamos evitar, eliminar dos nossos relacionamentos pensamentos como esses. O que eu levo aí? O que eu ganho com isso? Né? O que eu vou, o que vai me trazer de benefício estar contigo? Irmãos, isso não funciona. Casamentos são desfeitos porque chega uma hora que não dá mais. Casamento por interesses, casamento para fugir de problemas. Relacionamentos se perdem exatamente porque a definição e a prática chamada de amizade entre as pessoas está frágil demais, está muito enfraquecida. É uma tolice pensar que sempre há pessoas loucas, desesperadas, para nos encorajar, para nos auxiliar, para estar conosco. Cada um tem as suas limitações, cada um tem as suas necessidades. Cada um possui a sua própria personalidade. Cada um possui as suas próprias características. E nós precisamos entrar numa amizade lembrando disto. Precisamos entender a pessoa como ela é e aceitá-la como ela é. Em Êxodo capítulo 23, versículo 4 a 5, diz assim: se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia caindo sob o peso de uma carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Veja, Moisés cita aqui o inimigo e aquela pessoa do ódio. Faça o bem para ela. Assim você poderá fazer bons amigos e descobrir o valor, a essência e o sentido de uma amizade. Então a amizade não pode ser movida por interesse ou outro pensamento qualquer que não seja nesse sentido que a palavra de Deus nos diz. Ter um amigo é ajudá-lo. O essencial da amizade é conhecer e ser conhecido, amar e ser amado, servir e ser servido, e celebrar e ser celebrado. Eu vou repetir. A amizade é exatamente isso aqui: conhecer e ser conhecido, amar e ser amado, servir e ser servido, celebrar e ser celebrado. Você tem feito bons amigos? Você tem amigos aqui na igreja? O que te move para ter comunhão com o seu irmão, com a sua irmã aqui da igreja? Pensa nisso. O risco que eu me refiro aqui é o seguinte: a construção da comunhão passa primeiro pela sinceridade pessoal de entender que o nosso próprio egoísmo natural é o maior inimigo quando se trata de relacionamentos. Você está disposto a conhecer o seu egoísmo e abrir mão dele? Se você estiver disposto ou disposta, você tem chance de fazer amigos.
segunda ênfase que eu quero dar na mensagem de hoje sobre os riscos da comunhão cristã, amizades exigem esforços. Não cai amigo do céu. Jesus caiu do céu, veio do céu, mas Jesus exige algumas coisas dos seus amigos. E o que ele exige dos seus amigos, o que é senão? Esforços. Se pretendemos passar da solidão à comunhão, precisamos enfrentar a dura realidade de que construir esse tipo de relacionamento exige uma árdua e demorada empreitada. Isto é o que, em essência, eu chamo de esforço cristão. Jesus ensinou os seus discípulos a serem esforçados. Nós usualmente espiritualizamos algumas coisas em excesso e nós então acabamos chamando aquele esforço cristão de outras coisas. Consagração, entrega. Mas se nós pararmos para pensar direitinho, nós vamos entender que nós temos uma participação ativa na comunhão, na vida com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo e uns com os outros. E se nós não nos entregarmos a esse esforço cristão, nós corremos o risco de, novamente, fracassar em nossas relações fraternais. O início e o desenvolvimento de uma amizade é um processo que exigirá energia, trará alguns riscos e, muito possivelmente, deixará marcas como as cicatrizes. Quando a Bíblia diz que as verdadeiras amizades são como valores muito altos, está reforçando o seu incrível valor e a sua grande importância para podermos conviver umas pessoas como as outras. A Bíblia usa a ideia de se empenhar em busca de um alto valor, como o do ouro, ao se referir às amizades, pois ambas as coisas exigem muito esforço e dedicação ao longo do tempo. Amizade exige esforço, e às vezes esforços tão grandes que deixam cicatrizes, marcas, como as marcas quando se exige o perdão. O homem, diz Provérbios 18, 24, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. É esse que se dedicou, é esse que teve esforço. Mas aqui o amigo, o escritor de Provérbios, ele joga fazendo uma comparação diferenciada entre amigos e amigos. Por isso que a gente diz sempre, há amigos e há amigos. O amigo da bebedeira, o amigo da farra, o amigo da torcida de futebol, o amigo da internet, o amigo do Facebook. Gente, não são amigos. Agora, o amigo, aquele que está do seu lado e chora contigo, aquele que empresta, às vezes até dá, aquele que leva, aquele que busca, aquele que suporta, aquele que caminha, aquele que está junto em todo o tempo, ou quando é necessário. Esse é um amigo. Ele pode até não gostar muito de algumas coisas que você fala, mas você é mais importante do que o que você falou. E ele não vai te deixar. Por que você falou? O que você deixou de fazer? Na sua fraqueza você falhou, o amigo entende isto. Isso é um esforço. Eu fico impressionado quando casamentos terminam, e eu estou vivendo isso num momento bem interessante e muito marcante na minha vida, acompanhando uma separação conjugal. E eu me pergunto, cadê o esforço necessário? Cadê o esforço necessário? E falando de casamento, eu me lembro das promessas que nós fazemos, os votos. Lembra dos votos? Na tristeza? Na saúde? Na pobreza? Mas
que as principais causas de separação entre crentes são exatamente as faltas dessas três coisas? Amor existe, né? Entre aspas. O duro mesmo é aguentar a doença, né? Irmãos, amizade exige esforço. Eclesiastes 4:10 diz assim: porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Provérbios 27:9-10 também diz: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade, mas vale o vizinho perto do que o irmão longe. Em outras palavras, mais vale o amigo verdadeiro do que o parente distante. Por isso, irmãos, nós precisamos observar que a vida cristã, ela exige esforço da nossa parte. Vamos lá, relacionamentos conjugais, etc, etc, do incrédulo, que não possui a graça, que não possui a palavra, que não possui o Espírito Santo, pode se fazer e se desfazer, e eles têm explicações para isto. Mentiu, traiu, falou mal, fez mexerico, né? Magoou, mas entre irmãos na fé, magoou, vamos resolver o assunto, vamos nos esforçar aqui para essa mágoa ir embora. Traiu, vamos aprender a resolver esse problema da traição para não trair mais. Mentiu, vamos resolver a mentira e tratar com a verdade entre nós. Falou mal, conceda perdão, conserte a situação, passe a falar bem. Amaldiçoou, abandone esse pensamento, esse sentimento maldito, fale bem, elogie, aprecie. Amizade exige esforço. Qual é o risco aqui? Investir num relacionamento que implica em dificuldades e esforços além de muito tempo e não ser compreendido. Esse é o risco. Mas, segundo Jesus Cristo, nós precisamos correr esse risco. Jesus gastou 3 anos com Judas Iscariotes. Será que ele não sabia? Ele sabia. Ele sabia. E não desistiu de Judas. Amizade exige esforço. Às vezes eu ouço um irmão dizer assim: pastor, mas aquela pessoa exige demais, gente. Ele é muito chato. Pois é, esse desagradável está precisando da sua amizade, porque você é irmão na fé dele. E você é uma bênção na vida dele. E com o passar do tempo, talvez você descubra que toda esta peculiaridade desagradável dele existe porque ele é carente, ele é necessitado, ele é um desafortunado de espírito e de alma, às vezes até de inteligência. E você pode ser uma bênção na vida dele. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Uma vez eu fui chamado para resolver um enguiço na porta da igreja. Enguiço na porta da igreja. É coisa, né? E tinha um negócio lá de atividade na igreja. E que negócio de bazar, né? Eu desgraça esse negócio de bazar em igreja. Além de ser coisa velha, mofada, rasgada, às vezes até suja,
né? E vender coisa velha. Eu não consigo entender isso, eu não consigo. Negócio de bazar, de coisa, roupa usada. Roupa que está boa, em boas condições, que você dê. Inclusive tem uma campanha do agasalho aqui, ó. Mas, por favor, não jogue lixo aqui. Ninguém merece o seu lixo. E aí, que negócio de bazar na porta da igreja, duas irmãs da igreja, bem pobrezinhas, coitadas. Elas compraram porque elas ficaram animadas com a possibilidade de ter umas roupas mais bonitas do que as que elas tinham, melhor qualidade do que as que elas tinham. E aí comprou e não tem dinheiro para pagar, não pagaram. E qual é o enguiço na porta da igreja? Pastor, elas são ladronas. Foi exatamente assim que me passaram. Elas são ladronas. Mas como? O que aconteceu? Elas compraram no bazar e não querem pagar. Deu vontade de bater nas acusadoras. Sério, eu fiquei bravo. Falei assim, irmãs, eu estou na frente delas, eu as protejo. Elas não vão pagar. Vocês deviam ter vergonha de ter vendido coisas para essas irmãs pobres. Era para vocês darem, era para vocês levarem lá para elas, porque elas são necessitadas. E vocês acham que vocês têm direito de cobrar, porque elas não têm dinheiro para pagar? Graças a Deus que houve contrição ali, houve arrependimento, e pediram perdão e as coisas ficaram resolvidas. Irmãos, se nós não nos esforçarmos, se nós não gastarmos dinheiro, se nós não fizermos alguma coisa para construir uma amizade, nós nunca teremos comunhão. Eu li recentemente uma história verdadeira. Um país da América do Sul, Venezuela, passando por uma situação muito difícil há uns anos, umas décadas atrás. Esse funcionário do governo foi incumbido para construir um grande hospital para atender uma grande necessidade dos venezuelanos. E ele descobriu que em Nova York havia um escritório de um pessoal que era especializado em construção de hospitais. E então ele foi lá conversar com o escritório e lá veio a conta. Só a parte de alvenaria daquele hospital ficaria em $150 mil. Os economistas dizem, quanto $150 mil, quanto vale? Quase R$1 milhão, vamos dizer assim. E aí aquele venezuelano baixou a cabeça, saiu. Quando chegou à porta, ele resolveu voltar. Olhou para aquele arquiteto, sei lá, o pessoal lá, e falou assim, você faria de graça para o meu país? Ele respondeu, farei. Isso é verdadeiro, pode procurar isso que você vai encontrar essa história verídica. E hoje é um dos hospitais de referência na Venezuela, para atender aquele país tão sofrido. Esforço. Há poucos dias eu chamei um grande amigo meu, pessoal, que faz monitoria em empresas, para reerguer empresas, e vive disso, ele é bem remunerado para isso. E eu falei, Arnaldo, eu estou precisando fazer um treinamento de estratégia administrativa lá no colégio. Eu sei que você cobra para fazer isto. Você pode fazer isso para mim sem ônus? Porque eu não tenho dinheiro para pagar. Conte comigo. Estou lá. Já tivemos 2 encontros aí de quase 10 horas de duração. De treinamento, de orientação para a construção de projetos administrativos. E os irmãos que trabalham em empresa sabem quanto isso é custoso, quanto isso é caro. Ele fez de graça. E aí eu
Fico envergonhado porque ele deixou o carro no estacionamento. Primeira vez fui lá e paguei o estacionamento para ele. Aí a segunda vez eu corri atrás dele e falei, não, não apaga não. Ele virou-se para mim e disse assim, por acaso eu farei alguma coisa para o Senhor? Sem que não me custe nada. Por acaso eu farei alguma coisa para Deus que não me custe nada? Amizade exige esforço para entender, para lutar, para melhorar, para resolver, para crescer e para caminhar junto. Isso é comunhão. Por último, amizade exige tempo. Surpreendentemente, descobrimos que as pessoas da nossa comunhão, da igreja, após terem recebido a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o que mais elas precisam é de encontrar bons amigos. E bons amigos demandam tempo. Bons amigos depende e demanda de envolvimento. Bons amigos exige que se gaste tempo juntos. Muito tempo. Caio, quanto tempo você acha que demora para poder fazer uma amizade na igreja? Não faz ideia? Alguém faz ideia? Luiz, quanto tempo você acha que exige para fazer uma amizade na igreja? Tempo. Mas chuta aí, dá um chute de período aí. A média, estatisticamente falando, 3 anos. 3 anos. Quer ver só? Hoje nós temos aqui visitantes pela primeira vez. A pergunta que talvez você tenha feito é: quem são essas pessoas? De onde elas vieram? O que elas vieram fazer aqui? O que elas possuem? O que elas fazem? Aí o visitante chega lá no banco para visitar, a visitante chega lá, quem é essa pessoa? Eu, hein? Ele não está cheirando bem, ele não é muito bonito, ele tem cara amarrada. Nem estende a mão. A gente às vezes fala, vamos abraçar uns aos outros aqui, vamos saudar com a paz do Senhor Jesus, o irmão, a irmã que está do lado. Eu vejo que alguém já agarra o marido, já agarra a esposa. Agarra o filho. E beija, e lambe. E a irmã que está visitando fica lá atrás, o irmão que está visitando fica lá atrás. Nem deu o primeiro passo. O que dizer de uma convivência de 3 anos, né? O que dizer de uma convivência de 3 anos? Irmãos, quando Deus nos deu a vida, Ele nos criou com um desejo de conhecer e ser conhecidos, amar e ser amados, servir e ser servidos, celebrar e ser celebrados, ser celebrado. E essas são coisas que ocorrerão se gastarmos tempo uns com os outros. Se gastarmos tempo para descobrir a data de aniversário do irmão, para descobrir por que a irmã e o irmão não estão vindo no culto, para poder acompanhá-lo na necessidade dele, para ouvir o seu sofrimento, para contar para ele o seu sofrimento, para orar com ele e por ele. Tempo. Precisa de tempo. E tempo com qualidade. Provérbios 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce um irmão, nasce um companheiro. Esse tipo de amizade, de relacionamento, é o que podemos dizer que definem as experiências mais ricas que podemos ter na vida. Você já foi no enterro que não apareceu ninguém? Só você e o morto? Eu já fiz vários sepultamentos assim, só eu e o morto.
Só eu e a morta lá. Mas ninguém. Eu conheci um presbítero da Igreja Presbiteriana Independente, lá da região de Jacareí. Aquele homem não perdia um sepultamento de vizinho, de companheiro de trabalho, de companheiro da época do exército, de companheiro da igreja. Ele não perdia o enterro, ele pedia licença no trabalho e estava ele lá com o chapeuzinho preto dele de lã, segurando assim, e mais, fazia questão de ajudar a carregar o caixão. E um dia eu perguntei para ele: Sr. Joaquim, por que o senhor, né? O senhor conhecia? Ah, sim, ele foi meu vizinho, ele mudou, mas morreu, aí eu vim aqui. Eu falei: por que o senhor faz isso? No dia do meu sepultamento eu quero os meus amigos por perto. Se eu não for, os outros também não virão no meu. Quando ele morreu, tinha gente chorando a morte dele. O Sr. Joaquim vai fazer falta para nós. Era um presbítero que costumava levar a palavra de Deus de consolo, de conforto. Ele gastava tempo para fazer isso com as pessoas. E ele ia ao sepultamento, para ali ele chamar do ladinho a viúva, o viúvo, para chamar do ladinho o que estava chorando pela perda, e ele ali falava uma palavra bíblica, ele orava junto com a pessoa, assim, discreto, não fazia nada para os outros verem. Por isso que ele ia em todos os sepultamentos. Ele gastava tempo. Esse tipo de amizade, de relacionamento, irmãos, é o que define a coisa mais importante da nossa vida. Duro a gente morrer e ninguém lembrar da gente. E talvez ainda dizer: ainda bem que essa desgraça foi embora. Ainda bem que essa desgraça foi embora. Mas como é consolador para a gente quando no sepultamento a gente ouve as pessoas chorarem e dizer: vai fazer falta para mim. E eu vou guardar com carinho o que essa pessoa foi para mim a vida toda. Qual é o risco aqui? Precisamos dedicar tempo e trabalhar muito para desenvolver grandes amizades e encontrar comunhão verdadeira. Sair do conformismo, sair do ostracismo e ir e fazer para gastar tempo. Aliás, uma das virtudes da fé cristã é ser. Quem acertar ganha um balde de caldo verde que está lá embaixo. E bolo do aniversário da Marinalva, de chocolate. Qual é uma das virtudes da fé do crente? Ser. Perdeu a aula? Perdeu o caldo já, Randall. Talvez caiba aí a companheirismo, Randall. Pode comer um pedacinho do bolo. Mas uma das virtudes da fé cristã é a hospitalidade. Gente, nós não recebemos mais amigos, nós não vamos mais na casa dos amigos, nós não estamos mais juntos. Tem gente que não pôs o pé aqui na igreja desde a pandemia. E eu me encontrei com algumas dessas pessoas, eu fui à casa delas, me encontrei na rua. Ah, pastor, sabe que eu me acostumei a ficar em casa, eu não tenho mais coragem de sair. Mas olha, eu estou entregando o dízimo, viu? Graças a Deus estou entregando. Mas falei: irmã, você está fazendo falta lá. Precisamos de você lá. O que eu posso fazer para ajudar nesse sentido? Eu vou conversar com meu marido, pastor, e volto a falar com o senhor. Irmãos, nós perdemos. E deixamos de gastar tempo com as pessoas. Para concluir a nossa mensagem, infelizmente, às vezes criamos amizades por razões erradas. A não ser que paremos para examinar nossos motivos, fica difícil identificar esses casos, mas fatalmente descobriremos esses motivos quando o relacionamento enguiça. Por isso, nós precisamos fazer algumas perguntas básicas, numa reflexão pessoal, para verificarmos os motivos e as forças que estão por trás de alguns dos nossos relacionamentos e que muitas vezes até os caracterizamos como comunhão cristã, mas não são. São intolerância supostamente cristã.
Como alguém disse assim, Deus colocou essa pessoa na minha vida para eu carregar essa cruz. As perguntas que eu quero fazer para terminar, e vou deixar, são 4 perguntas que eu quero deixar no ar. Você quer descobrir se você está crescendo em comunhão, se você está construindo amizade, se os seus relacionamentos na igreja estão bons, se os relacionamentos de amizade são frutíferos? Faça a pergunta para si, a seguinte: o que me atraiu ou o que me aproximou dessa pessoa? Você vai descobrir que às vezes tem motivos até que são indignos de pensar e de falar. O que dizer de alimentar? Segunda pergunta: o que é acrescentado em minha vida por estar nesse relacionamento? O que é acrescentado? Terceira pergunta: com o que eu contribuo para esse relacionamento e o que acrescento à vida dessa pessoa? O que eu estou acrescentando? E por último, será que procuro ativamente servir e edificar esta pessoa? Meus irmãos, a proposta desse mês é pensarmos muito seriamente a respeito da comunhão da igreja. Eu espero que a palavra de Deus, conforme o apóstolo Paulo diz aqui, que nós lemos, que eu procurei dar esses significados bem comuns, possam trazer para você um acordar, um despertar, para você entender o que é comunhão. Comunhão bíblica, comunhão cristã, comunhão verdadeira. Eu quero te convidar a baixar sua cabeça e agora você orar, pedir para Deus te ensinar a ter comunhão. Talvez você vai precisar quebrar preconceitos, talvez você vai precisar abrir mão de algumas coisas, alguns sentimentos, alguns valores. Talvez você vá até precisar pedir para Deus: Senhor, me socorra, me ajude na minha fraqueza. Mas eu estou solitário porque eu sou uma desgraça de ruim mesmo. Eu preciso que o Senhor me liberte, porque eu preciso da tua graça. Fale com Deus. Pai do céu, o Senhor que sonda e conhece os nossos corações, sabe como nós somos e temos vivido os anos da nossa vida. Ó Pai, que a tua palavra, os ensinamentos do apóstolo Paulo, venha sobre nós nessa noite com a unção do teu Espírito Santo para nos conduzir. E para fazermos, ó Deus, a nossa vida na igreja uma vida com amizades puras, sinceras e verdadeiras. Que os nossos relacionamentos não sejam apenas litúrgicos, mas sejam relacionamentos de companheirismo. Relacionamentos onde nós podemos ser bênção na vida uns dos outros. Doar o que é necessário, doar tempo, doar nossas ações. Ó Deus, que nós tenhamos a compreensão perfeita, ampla da tua palavra para vivermos em comunhão verdadeira. Ó Pai do céu, salva-nos da desgraça, da frieza do mundo em que vivemos, do distanciamento que nos foi imposto. Salva-nos, ó Deus, da nossa má interpretação das coisas, nossas tendências erradas, afastadas e distantes da tua palavra, ausentes do teu Santo Espírito. Faça-nos, ó Deus, nos movermos para termos na igreja a santa comunhão uns com os outros. E que isso venha enriquecer a nossa comunhão contigo, com mais graça, mais unção, mais intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Paulo César, mais uma vez, depois desse cântico a bênção, e aí depois o pós-lúdio, certo?